Vamos lá, então, vamos começar? Hoje vai ser brabo, hein, cara? Hoje vai ser brabo, hein? Você não estava na aula passada. É isso que eu ia perguntar. Assistiu? Legal? O que você achou? Massa mola. Não, mas é porque aí a aula... Não. Eu coloquei certo, mas uma subiu mais rápido que a outra. Uma aula subiu mais rápido que a outra, e eu acho que lá eu tenho que acertar. Tá. Então, beleza. Então tá bom. E aí a gente viu nós vimos um sistema com amortecimento. O que nós vimos? Nós vimos a origem do sistema com amortecimento. O primeiro que a gente viu foi um sistema massa-mola. Vamos colocar um sistema massa-mola no eixo X. A gente viu que era derivada segunda de X, dt2, mais, aqui a gente chamou de gama, né? Gama dx dt. Não foi gama não. Já que é sistema massa-mola, né? Como que era mesmo? Mais alguma coisa vezes x igual a zero. Vamos deixar desse jeito. Já uma equação diferencial muito parecida foi a equação diferencial do oscilador harmônico. A equação do oscilador harmônico do circuito RLC, certo? A equação do circuito RLC ficou assim, ó, derivada segunda da carga em relação ao tempo, mais alguma coisa corrente elétrica, que é a derivada temporal da carga, mais a própria função a ser determinada igual a zero. Então a gente viu que era o seguinte, olha, um oscilador amortecido, um sistema com amortecimento, ele é dado basicamente por uma equação diferencial linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Vamos relembrar quem eram esses coeficientes, tá certo? O coeficiente da função, ele estava relacionado à frequência natural de oscilação do sistema. Estamos lembrando? Ou estou falando sozinho? Tudo bem? Qual que é a frequência natural de oscilação? É só lembrar, é quando não tinha isso, aí ficava d2x dt2, é igual a menos k sobre m, né? Passou para cá, k sobre m. Isso daqui é a frequência natural de oscilação do sistema massa-mola. É a frequência com a qual o sistema oscilaria caso não houvesse amortecimento. Tudo bem? Então, isso daqui é a frequência natural de oscilação do sistema. Mas e no circuito RLC? Bom, esse daqui eu não vou cobrar que vocês lembrem. Vocês ainda não viram. Mas vai ser 1 por... Nem eu não lembro. Se eu não me engano, é LC. Dá uma conferida aí para mim. Que é o que aparece, porque eu estou lembrando da equação do circuito RLC. Tudo bem? Se eu tivesse um indutor, L de 2Q dt igual a 1 sobre C, tudo perfeitinho. Tudo bem? Certo? Então, o que a gente já pode falar das características disso? Primeira característica é o seguinte, observa que os coeficientes, até o presente momento, se tratam exclusivamente de coeficientes constantes e positivos. Tá? Isso é crucial. São coeficientes positivos. Tanto são positivos que eu os estou descrevendo como ômega ao quadrado. Show de bola? Tamo junto? Bom, mas aí tinha o termo de amortecimento. No caso do sistema de massa-mola, o termo de amortecimento, ele vem do quê? Ele vem de uma força que é diretamente proporcional à velocidade. Então, eu teria aqui um menos B vezes V. Então, aqui passou para cá, ficaria mais B, só que aqui tinha massa, B sobre M. Estamos juntos? E aqui, R
sobre L. Quando a gente olha para as duas equações, que na realidade essas duas equações são a mesma equação, para retratar fenômenos que em um primeiro momento a gente vai achar que esses fenômenos são altamente distintos, mas a igualdade da modelagem, a igualdade das equações é tamanha que a gente vai tratar eles como o mesmo fenômeno. Tá? Por quê? O que você vai ver? Olha só. Do que depende a frequência natural de oscilação? Apenas de parâmetros dinâmicos do sistema. No caso, quais são os parâmetros dinâmicos que caracterizam o sistema massa-mola? A massa e a constante elástica. Quais são os sistemas dinâmicos que caracterizam o circuito RLC? A indutância e a capacitância do sistema. Já o termo na derivada primeira, ele é um termo dissipativo. A gente ainda não comentou, mas vocês já devem saber, é um termo que realiza um trabalho de uma força não conservativa. É um termo que realiza um trabalho que vai dissipar a energia cinética. E a hora que eu olho para cá, isso aqui faz todo sentido. Porque em um circuito, qual o elemento de um circuito responsável pela dissipação de energia cinética? O resistor. Tudo bem? Já aqui, quem dissipa a energia cinética é aquela força que varia com a velocidade e tem um pré-fator que é o B. Aí agora eu vou mudar um pouquinho do que eu fiz na aula passada. Eu chamei essa constante que aparece na derivada primeira de coeficiente de amortecimento. Tudo bem? Do que eu chamei o coeficiente de amortecimento? Qual símbolo que eu utilizei? Gama. Tudo bem? Por que na aula passada eu pude usar gama e as contas ficaram tão fáceis ou tão difíceis quanto elas já deveriam ser? Porque eu trabalhei com números. Agora nós vamos trabalhar a parte literal. Então, eu quero que vocês tenham consciência do seguinte, eu já sei do resultado. Então, para eu não ficar fazendo, já vou ter que fazer um monte de lousa, mas para as coisas ficarem mais claras no decorrer, eu vou dar um nome para isso aqui, ou melhor, vou dar um símbolo para isso aqui, que vai facilitar as contas para mim. Tudo bem? Então, ao invés de eu chamar esse pré-fator, que é o coeficiente na derivada primeira, que também é positivo, ao invés de eu chamá-lo de gama, por uma questão de simplicidade, que eu espero que fique claro na próxima parte da lousa, eu vou chamá-lo de 2 gama ao quadrado. 2 gama ao quadrado. Primeira pergunta. 2 gama, perdão. Vou chamá-lo só de 2 gama. Tudo bem? Primeira pergunta, o que eu sei do gama? Uma coisa simples, fala qualquer propriedade do gama. Qualquer uma, vamos? É positivo. É isso que é o que importa. Por que eu estou insistindo tanto que é positivo? Porque agora, qual que seria o próximo passo? Então, eu vou generalizar. Então, a generalização vai estar aqui embaixo. Ó. Uma equação, um movimento amortecido é dado por uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes, e todos os coeficientes devem ser, obrigatoriamente, positivos. Tudo bem? Escrito na forma geral, eu vou escrever que isso daqui, ó, ele é uma derivada segunda temporal. Não vou colocar x, vou chamar de y, tá? Porque pode ser deslocamento de uma mola no eixo x, pode ser deslocamento de uma mola no eixo y, pode ser o ângulo θ de um pêndulo, pode ser uma carga, pode ser uma corrente. Tudo bem? Interessante aqui, vai ter uma derivada segunda, mais esse coeficiente aqui, que eu estou chamando de 2 gama, dx dt. Oh, que dx! dy dt, mais ômega ao quadrado. Ah, que a gente não está chamando de ômega, né? Eu estou chamando de ômega zero. Poderia até ser ômega n. Tá? Eu guardo ômega
o símbolo ômega, quando é a frequência só do movimento oscilador sem amortecimento, tá? Não tem problema, eu que só estou fazendo esse combinado com vocês. Ômega zero, que é a frequência natural de oscilação, caso o sistema estivesse sem amortecimento. Tamo junto? Tudo bem? Vezes quem? Vezes y igual a zero. Pronto. Aqui, Carlota, essa é a equação diferencial que nós temos que resolver. Tudo bem? Tamo junto? A gente já viu que, por mais assustador que seja, é fácil resolver isso daqui. Resolver essa equação se resume a resolver uma equação de segundo grau. Lembram? Lembram? Então tá bom. Mas eu vou discutir... Primeiro eu não vou discutir a matemática, primeiro eu quero discutir a física. O que vocês acham? Aqui eu tenho um sistema amortecido. Quem é que vai comandar se esse sistema vai amortecer rapidamente ou se ele vai demorar para amortecer e chegar ao repouso? Quem comanda? Hã? Não. Lembra, as derivadas segunda, primeira e a própria função, elas vão aparecer. Elas vão dar a característica da solução, tudo bem? Mas eu quero o seguinte, ó. Vou pegar um primeiro movimento, ó. Ele está assim, ó. Ele estava oscilando e a amplitude está diminuindo. Primeiro. Ó o segundo movimento. Qual dos dois amorteceu mais rápido? Primeiro ou segundo? O segundo amorteceu mais rápido. Se eu olhar para a equação do jeito que ela está ali, crua, quem é que está garantindo que o segundo amortece muito rápido? Ser físico é isso, gente. É olhar para a equação e ser capaz de interpretar a equação. Você tá... Fala, Gabi. Seria o gama, gente. Vocês estão, assim, conversem comigo o que vocês estão pensando, porque senão eu fico imaginando que vocês estão entendendo bolhufas, porque aparentemente é uma coisa meio óbvia. Porque o termo quem é o termo de amortecimento? O termo que acompanha a derivada primeira. Então, quanto maior o gama, mais rápido deve ser esse amortecimento. Na realidade, o que deve comandar é alguma relação, que eu não sei qual, entre o gama e o ômega. Porque se eu olhar aqui nessa equação, fica mais claro para mim. Se eu olhar nessa equação, o gama e o ômega parecem ser uma competição entre a força elástica e a força de resistência. Essa força é uma força que realiza um trabalho que armazena energia e devolve energia para o sistema, ao passo que essa força é uma força que consome energia. Sabe por quê? Porque eu duvido que você reassistiu a aula que eu já tinha falado para reassistir. Força resultante. Não vou utilizar a notação vetorial, porque eu estou imaginando o sistema em uma dimensão. Tudo bem? Temos um sistema massa-mola. Qual que é a primeira força que aparece no sistema massa-mola? Força elástica. Como é que se dá a força elástica? Menos Kx. Por quê? O que indica isso? Que essa força é contrária ao deslocamento. Tem mais uma força. Qual é a outra força? Não. Não é o atrito, é a força dissipativa. Como é que é a força dissipativa? É a força de arrasto, ótimo, gostei mais do nome. Menos BV. O que significa esse menos? Que ela é oposta, mas a quem? A velocidade. Passa tudo para o lado de cá. Então você entendeu? O que é isso aqui? Não tá. Força resultante. Massa vezes aceleração. Isso daqui. B, derivada primeira. Passo a massa dividindo. Sim. Fisicamente, você... Entendi. Não, entendi. Então eu vou tentar dar uma explicação física. Entendi. Qual a definição de força resultante? Se eu pegar o somatório de todas as forças, pegou o somatório de todas as forças, subtrai da força resultante, vai dar quanto? É o que eu estou fazendo aqui.
Certo? Entendeu? Estou pegando o somatório de todas as forças resultantes, subtraindo da força resultante. Mas ainda é matemático. Converter. Isso, perfeito. Perfeito. Ia ficar a vida inteira. Sim, ótimo. Mas essa equação, você pode ver que ela não prevê nada sobre energia. Eu que estou dando essa interpretação, entendi. Agora eu entendi a raiz real da sua dúvida. É porque como eu estou falando de consumo de energia e gasto de energia, e ali não está aparecendo nenhum negativo, é que você está atribuindo o negativo à energia. Tudo bem? À energia. Nós vamos equacionar isso via energia ainda. Acho que eu vou fazer um balanço de energia. Fica um pouquinho mais complicado. Porque se eu for equacionar via energia, vamos tentar equacionar um sistema massa-mola via energia. Bom, como é que vai ficar? Vai ficar aqui a energia cinética mais a energia potencial elástica é constante? Ah, mas então o que a força de arrasto faz? Realiza um trabalho. Então, energia cinética. Então, peraí. Então vamos melhorar. Então, eu vou dizer que o trabalho da força de arrasto ele provoca uma variação nisso aqui. Tudo bem? Trabalho da força de arrasto integral. E não vou ter uma equação diferencial. Já começa com uma equação integral. E para piorar, como é que é a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. M derivada ao quadrado. Então não seria uma equação linear. Pode ser que eu vou resolver, só que tá vendo que vai ser uma equação muito mais complicada de ser resolvida? Só que ali eu conseguiria ver esses negativos. Ficou mais claro agora? Tudo bem? Certo? Depois eu vou ensinar, lá em mecânica clássica eu vou ensinar uma outra forma que não é via energia, que não é via equação de movimento. Chama-se lagrangiana. Talvez com lagrangiana fique mais fácil. Ou mais difícil. Então vamos lá. Tudo bem? Estamos juntos agora, gente? Entenderam? Então entenderam que o que vai definir se algo... Se ele... Ah, tô ruim. Como é que chama a oscilação? Ah, se ele amortece rápido ou se ele demora para amortecer, é uma relação entre o gama e o ômega. Entre o gama e a frequência natural. Tá claro isso agora? Show de bola? Então tá bom. Mas, aí vem a parte, como eu já falei para vocês, bom, não sei se foi para vocês, eu falei só para Maria Fernanda. Estou falando uma verdade que é tão verdade, soa tão absurdo que vocês podem não acreditar. É isso daqui que me fez ir fazer a faculdade de física, de matemática. Cara, eu preciso entender de onde vêm essas soluções. Não entrava na minha cabeça que para resolver uma equação diferencial, você tem que supor uma solução. E aí, a partir dessa suposição, você manipular essa solução para deixar essa solução do jeito que ela realmente é a solução. Só que é exatamente isso. Porque a gente bate o olho, a gente vê que tem aqui, ó. Aqui eu tenho uma relação entre uma função, a sua derivada primeira e a sua derivada segunda. Uma relação de soma dessas coisas que está dando zero. Então, obrigatoriamente, a função que resolve isso daqui, que torna essa equação verdadeira, ela é uma função que ela deve ser proporcional às suas derivadas. A gente conhece apenas 3 funções que são proporcionais a algumas das suas derivadas. Seno e cosseno. O problema é que o seno e cosseno são proporcionais à sua derivada segunda. E nós conhecemos quem? A exponencial. Então, eu poderia propor seno e cosseno, tá? Eu poderia propor que a solução é A seno de 5, A seno de lambda t mais B cosseno de lambda t e testar.
Só que eu vou testar com exponencial, que é mais fácil. Mais fácil, assim, me leva menos trabalho. Tudo bem? Então, para resolver essa equação, gente, olha que coisa linda. Ó, y de t, isso é um teste. Isso é igual a exponencial de lambda t. Por quê? Por que eu coloco aquele lambda? Porque se eu estou com uma função que é proporcional à sua derivada, onde é que vai estar a constante proporcionalidade? No argumento. Tudo bem? Aí alguém pode pensar, ah, professor, mas é uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem. Se ela é de segunda ordem, devem ter quantas funções para gerar todas as soluções? Quantas? 2. Estamos falando de álgebra linear. Estamos falando da base do espaço de solução. Tá? Vou falar para vocês. Sabe o que acontece com as soluções dessa equação? Elas formam um espaço vetorial. E o que precisa para ser um espaço vetorial? Primeiro, tem que ter o zero. A função y de t igual a zero resolve aquela equação? Resolve. Certo? Outra coisa, você não precisa dos 8 axiomas. Para ser espaço, dica, tá? Para provar que uma coisa é espaço vetorial, é só o seguinte. Se você tem 2 vetores, que você sabe que são parte do espaço, a combinação linear desses 2 tem que estar no espaço. Pronto. Você economizou todos os axiomas de espaço vetorial só com isso. Que é o que a gente vai usar aqui. Então aqui tem que ter 2. Traduzindo, eu tenho que achar 2 valores para o lambda. Então eu proponho aquilo ali. Só que eu vou cair em alguma condição que eu vou ser obrigado a achar 2 valores para o lambda. Tamo junto? Então vamos lá. O que vai acontecer? Y ponto. Eu estou usando ponto agora para a derivada, tá? Quanto que é a derivada primeira? Quanto que é a derivada primeira? Já demoraram. Quanto que é a derivada primeira? Lambda exponencial de lambda t. E é só dessa vez que eu vou fazer isso, que eu já fiz muito isso na aula passada, hein? Quanto que é a derivada segunda? Que 2 lambda, que 2 lambda. Ó, Valesca, ó, sai da sala, Valesca, pelo amor de Deus. 2 lambda. Ah. Lambda. Agora também eu vou falar de outra maneira, só para não falar que você está certo. Lambda elevado à segunda potência. Exponencial de lambda t. Tá ok? Qual que foi a minha proposta, Carlota? A minha proposta foi que isso daqui fosse uma solução. Se isso daqui é uma solução, significa que a hora que eu jogar aqui, tem que satisfazer essa igualdade. Ah, mas o que significa eu jogar aqui? Eu colocar que a derivada segunda, derivada segunda, mais 2 gama, derivada segunda mais 2 gama, ó o fator de amortecimento, derivada primeira, mais, frequência natural de oscilação, ó o termo que significa, aí ó, eu vou falando isso, eu quero que você fale quando não estiver entendendo, porque eu vou adiantando coisas, tá? Eu posso chamar esse fator de amortecimento, ó, eu posso falar assim, ó, fator de dissipação de energia, fator de conservação de energia, tudo bem? Vezes exponencial de lambda t igual a 0. Tamo junto? Cara, parece que tá difícil, mas tá mais fácil que bater em bêbado. Mais fácil que empurrar caminhão na descida. Certo? Mais mole que sopa de algodão. Olha lá. Eu tenho aqui uma soma de 3 parcelas. O que todas essas 3 parcelas têm em comum? A exponencial de lambda t. Então eu posso colocar a exponencial de lambda t em evidência.
Uma vez colocada em evidência a exponencial de lambda-t, vou continuar aqui em cima, o que vai ficar? Vai ficar um polinômio na variável lambda. Lambda ao quadrado mais alguma coisa lambda mais uma constante, né? 2 gama mais a constante ômega zero ao quadrado igual a zero. Professor, não fica. Cadê o negócio que você colocou em evidência? Eu coloquei em evidência e cheguei em um produto. Esse produto está dando zero. Um produto só dá zero quando um dos fatores é zero. Esse fator aqui não tem como ser zero, porque a exponencial nunca se anula. Então só sobrou o outro fator ser zero. Ou explicando da maneira simples e rápida do Eleandro, certo? Tinha exponencial aqui, eu passei ela dividindo. Só que eu só passei ela dividindo porque eu sei que ela não é zero. Tudo bem? Estou indo muito rápido aí, ô Raíssa? O que você não entendeu então? Todas não, é uma só, que ela ficou em evidência. Ela está aqui, ó, tá vendo ela aqui? Ela está em evidência. Ela está em evidência, ela está aqui, que multiplica tudo isso. Aqui tem um parênteses. Aí ela veio dividindo. Tudo bem? Ok? Não quero que isso aconteça. Eu preciso notar que você não está acompanhando porque você não me para. Tá? Pode perguntar. Eu vou rápido, realmente, de propósito, mas não tem problema se eu parar. Tudo bem? Agora eu espero que vocês entendam por que eu escolhi o fator do termo dissipativo como 2 gama. Vamos resolver a equação de segundo grau igual ao método brasileiro. Qual o método brasileiro? Utilizar a equação de Bhaskara. Certo? Vamos dar nome? Vamos encontrar o discriminante e agora a coisa vai ficar linda. Agora a coisa vai ficar bonita. Tá? Quanto é o discriminante dessa equação? O discriminante é 2 lambda, 2 gama ao quadrado. Quanto que dá? 2 gama ao quadrado? 4 gama ao quadrado. Tá? Quadrado da componente linear. Menos quem? 4 A vale. Entenderam por que eu coloquei o 2 ali? Não, nem precisa. Eu quero ver outra coisa. Olha só. Gente, é coisa linda. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Olha só. Olha que coisa magnífica. Olha que coisa magnífica. O que eu falei? O que é que vai dizer se o amortecimento é rápido ou se o amortecimento é lento? Olhando só para a equação. Alguma relação. Esse e esse. Ó a relação. Tudo bem? Qual que você quer primeiro? Você quer um amortecimento rápido ou você quer um amortecimento lento? Rápido. Então tá. Então vou dar um nome para esse amortecimento rápido, que é o primeiro que nós vamos trabalhar. Tudo bem? O primeiro que nós vamos trabalhar, e foi muito bom. Sabe por que foi bom o amortecimento rápido ser o primeiro? Porque ele realmente é rápido da gente trabalhar. Tudo bem? Então, amortecimento rápido. Eu vou dar um nome para ele. Ele vai ser o amortecimento supercrítico. Cara, o que você espera de um sistema, seja um circuito, seja um sistema massa-mola ou um circuito RLC? Você espera que tenha oscilações. Só que no amortecimento supercrítico, o trem é tão brabo que não dá tempo de oscilar. Se você puxa um sistema massa-mola, ele faz isso aqui, ó, você puxou. Soltou, ele vai fazer isso aqui, ó. E já vai parar. E só tem um lugar para ele parar. Qual é o único lugar que ele pode parar? Na posição de equilíbrio. Tudo bem?
Ah, mas e se ele estiver fora da posição de equilíbrio? Se ele estiver fora da posição de equilíbrio, vai ter a força elástica. Então ela tende a acelerar ele. Ah, professor, mas não tem o arrasto? Mas o arrasto depende da velocidade. Então olha só, ele parou fora de... Ó, tenta buscar a incoerência disso. Ele parou fora da posição de equilíbrio. Se ele parou, não tem mais força de arrasto. Só que se ele não está na posição de equilíbrio, tem força. Então não tem como. Então ele só pode parar na posição de equilíbrio. Ok? Valesca, vou te dar uma chance de fazer uma pergunta boa. Professor, o que caracteriza matematicamente o amortecimento supercrítico? Tudo bem? Calma. E alto. Depois eu corto o vídeo e vai ficar top. Então, qual foi a última coisa que eu falei? Nossa, então tá bom pra caramba. Bom, então esse é o amortecimento supercrítico. Alguma pergunta? O que caracteriza o amortecimento? Muito boa pergunta, Valesca. Tá vendo, Carlota? Preste atenção na aula e faça perguntas igual a Carleta. Sabe o que caracteriza? O amortecimento supercrítico, ele é caracterizado quando o discriminante da equação característica da EDO é positivo. Vamos tentar entender. Se o discriminante é positivo, em termos matemáticos só, se o discriminante é positivo, significa que eu tenho o quê? Duas raízes. Tudo bem? Essas duas raízes são reais. E garanto para você, essas duas raízes são negativas. E vamos tentar entender o que significa duas raízes reais e negativas. Eu já mostro por quê. Por que são duas raízes? Porque a função precisa ter... Porque a solução tem duas funções que a gera. Por que elas precisam ser negativas? Porque é o movimento amortecido. E o lambda que vai aparecer aqui tem que ser negativo para indicar que ele cai muito rápido. Por isso que tem uma exponencial. De explicação física. Tudo bem? Vamos para a explicação matemática? Não, ainda meio física? Ainda meio física? Olha, caramba, que show, olha que show. Olha para a equação do delta. Olha para a equação do delta. Me diz, para o delta ser positivo, o que tem que acontecer? Olha o delta. Delta é igual a isso. Para isso ser positivo, o que tem que acontecer? O gama tem que ser maior que o ômega zero. Tá vendo como foi legal pôr o 2 ali? Ficou simples, né? Tudo bem? Para ele ser o amortecimento supercrítico, basta que o fator de amortecimento seja maior que a frequência natural de oscilação. Olha que coisa chique. Tudo bem? Em termos numéricos, né? Em termos numéricos. Então, basta que gama seja, o módulo de gama, né? Que nós estamos tratando em módulo, seja maior que a frequência natural de oscilação. Vamos achar os valores? Os valores vão ser esses, ó. Gama vai ser. Vamos lá? Como é que é mesmo? Olha lá que parte que eu falei que ele é negativo, com certeza. Como é que é mesmo? Menos isso, mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta é isso, né? Não vai ficar raiz quadrada de 4? Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Opa! Menos isso. Tudo bem? Mais ou menos 2. Raiz quadrada, gama ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado, sobre 2A, né? Sobre 2. Ó, gente, vocês vão falar que eu colocar o 2 aqui não foi uma coisa genial? Porque agora, olha só como ficou fácil. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Show de bola, eu tenho dois valores para gama. Para lambda, perdão. Então, lambda 1 vai ficar como? Menos gama ao menos a raiz quadrada
de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Claramente, está claro para todo mundo que aquilo ali vai dar um número negativo? Que vai ser uma exponencial negativa? Está claro? E esse outro aqui, eu quero ver se está claro também. Lambda 2 igual menos gama mais a raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. E aquele ali não está tão claro assim que vai dar negativo, né? Não está tão claro porque tem um sinal de mais aqui. Mas eu garanto que esse cara é menor que o gama. Porque esse cara é a raiz quadrada de gama ao quadrado menos alguém. Quer dizer, quem é que está dentro dessa raiz? Um número menor que gama ao quadrado. Então, a raiz de alguém que é menor que o quadrado de gama é um número que é menor que gama. Por exemplo, fala um valor para gama. 4, ótimo. Então, aqui está menos 4, mais. Aqui dentro tem um número que é menor que gama ao quadrado. Concorda? Porque é gama ao quadrado menos alguém. Você falou que o gama é 4. Quanto que é gama ao quadrado? Gama ao quadrado, não a raiz. Olha quem está aqui. 16. Então, concorda que aqui dentro tem um número que ele é menor que 16. Fala qualquer número aí menor que 16. 8. Ótimo. Então, aqui eu vou tirar a raiz de 8. A raiz de 8 vai dar menor que 4. Tudo bem? A raiz de 8 vai dar 3,8. Mais ou menos. Isso, 3,8. Raiz de 8. Então vai ficar menos 4 mais 3,8. Vai dar um número negativo. Tudo bem? Então achei ali. Então, para o amortecimento supercrítico, meus amiguinhos, para o amortecimento supercrítico, temos isso aqui, ó. Então, concluindo, ó, que eu vou concluir agora para o amortecimento supercrítico. Ó, assim. Ó. Olha o que nós acabamos de achar. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim que eu vou ter que fazer bem grande. É a exponencial de menos gama menos a raiz quadrada de gama ao quadrado menos quadrado da frequência natural vezes t. E a outra é a exponencial menos gama menos a raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, aqui é mais, né? Vezes t. O que eu coloquei? Essas são as duas funções que geram todas as infinitas soluções dessa equação diferencial, da equação diferencial. Aquela ali são todas. Então, perdão, são as duas que geram todas. Como que elas geram? Através de combinação linear. Então, eu vou escrever assim, ó. A solução geral é igual a uma combinação linear. Então, aqui vai aparecer uma constante. Aqui vai aparecer outra constante. Aqui aparece o mais. Tudo bem? Tudo certo? Achei. Essa é a solução geral. Como é que eu acharia essas duas constantes? Para ter uma solução específica, quem é que me dá as duas constantes? As condições iniciais do problema. Certo? As condições iniciais. Eu tenho que saber a posição no tempo zero. E tenho que saber quem mais? A derivada da posição, a velocidade no tempo zero. Certo? Certo, certo? Tudo bem? Não vou colocar aqui que vai ficar muito extenso, mas dá para ver que a equação da velocidade vai ficar bem parecida, né? A equação da velocidade é só o derivar. Aí vai ficar C1, deriva em cima, desse T. Então, eu só vou pôr o gráfico
Só vou pôr o gráfico de Y em função de T para amortecimento supercrítico. Eu vou marcar o ponto que é a posição no tempo zero. Certo? Esse ponto aqui é a posição no tempo zero. Pelo amor de Deus, pense um pouquinho para eu ir embora mais feliz hoje. Quanto é que vale aquela posição em função das coisas que eu apliquei ali? Posição no tempo zero, quanto que ela vale? Não vou embora feliz. Fala, eu ouvi alguém falando. Pensa um pouquinho e me digam por que a posição do tempo zero vale C1 mais C2? Porque eu só coloquei zero ali, caralho. Né? Porque olha o que eu perguntei. Quanto é que a posição do tempo zero? Zero. Exponencial de zero dá 1. Exponencial de zero dá 1. C1 mais C2. Tem uma exponencial negativa. Então o que acontece? Ele cai sem nunca tocar o eixo. Então ele nunca atinge a posição de equilíbrio. Então ele nunca para. Ele para. Só que nós não temos instrumentos com precisão suficiente. O que acontece é o seguinte: matematicamente, eu posso dizer que ele nunca vai parar. Ele nunca chega na posição de equilíbrio. Só que, dado um tempo muito longo, não existe nenhum equipamento com precisão suficiente para medir. Ele vai estar na posição 0.0000001. Aí eu considero que ele está parado. Tudo bem? Tá ali. A equação da velocidade vai ter a mesma cara, né? Porque a equação da velocidade é só o derivar. Ok? No que eu derivar, a equação da velocidade pode ter uma carinha um pouquinho diferente. Só. Não, tem que ser, né, gente? Tanto que essa aqui é a solução da equação diferencial. A equação da força elástica, da velocidade, ela pode ter uma carinha um pouquinho diferente. Eu vou deixar a análise matemática para vocês. Eu vou colocar a carinha dela e vou discutir a física. A equação da velocidade pode ter essa carinha aqui, ó. Ela pode ser uma velocidade que aumenta, atinge o máximo para depois diminuir. Vou dar essa situação. Olha aqui para mim. Imagine que você... o meu desenho ali não ficou bom, não. Eu posso melhorá-lo. Não, eu posso melhorá-lo. Eu puxo uma mola e solto ela a partir do repouso. Certo? Então ela estava parada. Então o que tem que acontecer com a velocidade inicialmente? Aumentar. Então ela aumenta, só que no que ela aumenta, aumenta a força de arrasto. Certo? E se aumenta a força de arrasto, diminui a velocidade. Tudo bem? Então ela passa por um máximo e decresce. Pode ser daquela forma. Tudo bem? Certinho, Carlota? Carlota, e aí? Fácil? Muito fácil ou extremamente fácil? O que tem de difícil aí? Não, eu tô falando assim, não tô fazendo piada, não. Eu, particularmente, acho isso extremamente fácil. O que vocês acham de difícil nisso aqui? Hã? Não, assim, então, peraí, então vocês estão falando isso, eu estou indo muito depressa, vocês não estão acompanhando? Não, mas então, peraí, gente, eu não estou duvidando de vocês, tá? Se alguém fala o negócio está difícil, eu falo, não, ele é fácil, enquanto professor eu estou sendo prepotente. Eu quero que, assim, me digam que eu realmente acho isso fácil. Eu quero entender qual que é a parte que vocês estão achando difícil.
Ah, tá. Pegar e transportar matemática para física, ficar fazendo esse jogo, física, matemática o tempo todo. Mas isso, eu vou defender que é fácil. Você sabe o que tem? O que vocês têm? Que vocês têm a falta de hábito. Porque vocês estão muito acostumados, vocês fazem exercício do Halliday, né? Resolveu o exercício, chegou no resultado, acabou. E muitos dos exercícios não tem letra, né? É número. Então, eu acredito que seja mais falta de hábito. E outra coisa que eu acho que assusta é o monte de conta e o monte de letra, né? Ele assusta. Só que, no fundo, o que você fez de mais difícil aqui foi resolver uma equação de segundo grau. Fala, o que foi? É só letra. Isso porque você não fez teoria dos números. É. Quando eu fiz a faculdade de matemática, eu fiz uma disciplina que chamava Teoria dos Números. Não vi um número. Não, é sério. Não vi um número. Não, análise real. Não, análise real é fichinha. Análise real é tranquilinho. Perto de teoria dos números. Teoria dos números é brabo, cara. Vamos falar de outro amortecimento agora? Não é muito diferente. Isso. Né? Então o que pega é que vocês não prestavam atenção nas aulas de física, de mecânica. Porque lá eu já associava. Ah, você tá brincando que não era desse jeito. Puta, que professor ruim que eu era, né? Já devia, lá no primeiro ano. Não, tá. Não, mas não é, não tem como vocês lembrarem, gente. A capacidade de abstração que vocês tinham naquele instante era bem menor que a que vocês têm hoje, que eu espero que seja bem menor que a capacidade de abstração que vocês vão ter quando a gente chegar em mecânica clássica. Eu acho que é semestre que vem. Acho que é semestre que vem. Semestre que vem vocês têm eletromagnetismo 2, né? Eu acho que é com mecânica clássica. Ou é no outro, não sei. Não sei. Bom, vamos lá. Moçoidos? Ó. Imagina eu numa aula de didática, hein? E ganhar nota 10. Agora vamos falar não do amortecimento supercrítico. Vamos falar do amortecimento subcrítico. O nome é bonito, né? O nome é intuitivo, né? Nesse amortecimento subcrítico, se o supercrítico faz as coisas descerem rapidinho, o subcrítico vai fazer o quê? Ele oscilar. Opa, o que eu falei que o subcrítico vai fazer? Acabei de falar! Oscilar. Se ele vai oscilar, que função que deve aparecer? Que função que descreve a oscilação? Seno e cosseno. Show! Mas eu não propus como solução seno e cosseno. Eu propus como solução exponencial. Então deve aparecer o quê? Calma. Respirem fundo. E, por favor, para quarta-feira que vem, não venham cruz para a aula sem reler todo o material. Porque eu fico num ódio, porque eu fiquei até 3 horas da manhã preparando material para lançar para vocês antes da aula de hoje e me dá uma raiva do cacete ao ver que não perdi meu tempo. Então vamos lá. Tá. Qual é o problema que nós temos? Vamos lá. Problemas que nós temos é que eu estou falando, e por mais que eu não resolvi, estou querendo jogar a física primeiro, que nós estamos com um amortecimento mais leve. Um amortecimento leve, bom, para ser um amortecimento leve, então o ômega deve superar, né? Tudo bem? Ou seja, isso aqui deve ser pequenininho. E no amortecimento leve, tem que ter oscilação. Só que falou em ter oscilação, falou em função periódica.
Falou em função periódica, falou em seno e cosseno. Só que a estrutura de solução é a mesma. E aí a pergunta é, cara, como é que pode aparecer seno e cosseno se eu tratei como exponencial? Essa que é a pergunta. Onde é que está a relação entre seno, cosseno e exponencial? Mais i, que é o quê? Número complexos. Ou seja, com certeza agora, eu vou ter que ir para onde? Eu vou ter que ir para o mundo dos números complexos. Tudo bem? Certo? E olha, todo mundo de acordo? Vamos lá, ó, fisicamente, de novo, olhando aqui para mim. A minha proposta é uma exponencial. Só que eu já sei que o meu amortecimento é leve. Eu sei que vai ter oscilação. Então tem que aparecer seno e cosseno. Mas a única forma da exponencial fazer com que surjam senos e cossenos é se eu ir para número complexo. Show de bola? Sabe o que caracteriza o amortecimento subcrítico? O delta menor que zero. Se o delta é menor que zero, eu vou ter que tirar a raiz quadrada de um número negativo. Então quem é que vai aparecer? Número complexo. Coisa linda, coisa fina, coisa bonita, coisa gostosa. Vamos lá? Vamos lá? Olha lá. Se o delta é menor que zero, então o que vai acontecer? Significa agora que o gama é menor que o ômega zero. Tamo junto? Certo? Fala? Tudo bem? Então, vou fazer o seguinte. Como é que vai ficar o lambda agora? Ele vai ficar bem parecido. Ele vai ficar menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Mas eu sou burro, hein? O delta tinha 4, né? Você concordou muito rápido na hora que eu falei que eu sou burro, viu? Não, eu sou burro. Deixa eu só falar, deixa eu só avisar um negócio que eles estão sabendo, nós vamos decidir a prova hoje, viu? Hoje a gente vai... Não foi numa rapidez, eu falei, eu sou burro. Mas não com essa rapidez. Eu espero um pouco vocês demorarem para responder. 2 raiz quadrada de gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado sobre 2. Aí agora, meu povo, agora eu quero simplificar a minha vida. Tá bom? Ó. Primeiro eu quero tirar aqueles 2. Tamo junto? Eu vou dar um nome para isso aqui. Não para a raiz, para o que está dentro da raiz. Porque senão, tá vendo? Eu vou ficar carregando um monte de coisa. Fala uma letra aí para eu chamar. Letra grega. Pode. Ômega. Gostei. Só que eu não vou usar ômega. Sabe por quê? Porque se eu usar ômega, é uma boa letra. É uma boa letra. Eu vou usar o ômega, só que se eu usar o ômega vai ficar ruim. Porque eu ainda tenho que tirar a raiz. Então, tá vendo tudo isso que está aqui dentro? Eu estou batizando de ômega ao quadrado. Porque eu consigo tirar a raiz. De acordo? Só que tem um problema. Eu sei que o que está lá dentro é o quê? Negativo. Então não posso chamar... Tudo bem, gente? Estou indo muito rápido? Então não posso chamar o que está ali dentro simplesmente de ômega ao quadrado. Então vou chamar o que está aqui dentro de menos ômega ao quadrado. Tamo junto? Tudo bem? Aí eu vou ter novamente... Nossa, aí vai ficar... Cara, que coisa linda! Ô, gente, eu estou ficando muito empolgado. E por favor, vocês me parem, porque eu estou ficando empolgado, porque além de eu gostar da disciplina, eu estou com uma impressão que pode ser falsa de que vocês estão entendendo.
Isso, obrigado. Se o ômega está ao quadrado, Ele é positivo. exatamente. Por isso que eu coloquei o negativo na frente. Certo? Pode continuar. Eu tô aqui com a gente, Tudo bem? mas se ele está ao quadrado é positivo, então Ah, não, por isso que eu coloquei o negativo na frente. Valesca, e assim, vocês estão fazendo eu sonhar que vocês estão entendendo. Porque a tua pergunta é justamente quem está entendendo. Muito boa. Certo? Porque qualquer número ao quadrado é positivo. Só que eu já sei de antemão que no amortecimento subcrítico, que isso aqui é negativo. Isso. É isso aqui, ó. Ó a troca que eu estou fazendo, ó. Gama ao quadrado menos o quadrado da frequência natural. Eu estou chamando isso de menos assim. Não. Mas, cara, a escolha dela foi top demais. Mas que não tá, se você não quiser, mas você concorda? Eu vou terminar, você vai ver o tanto de. Se você quiser continuar, você vai ver o tanto de coisa que você vai carregar. Não, mas não. A notação é sempre sua. Nem esse 2 que eu adotei aqui, você não precisaria. Só que você concorda que ele facilita aqui. Ele facilita em que situação? Ele facilita na situação que eu estou trabalhando literal. Nossa, perfeito. Ótimo, perfeito. Não. Se você não tem essa sacada, o que você precisa entender? Nossa, muito bom, que eu até passei. O que caracteriza o amortecimento crítico ou o amortecimento subcrítico? O supercrítico e o subcrítico. O supercrítico, o discriminante tem que ser maior que zero. Independente das letras que você utilizou para falar do discriminante. O que caracteriza... Olha lá, vamos para a física? O que caracteriza o amortecimento subcrítico? O fato de oscilar. Se oscila, tem seno e cosseno. Se tem seno e cosseno, a exponencial tem que ter número complexo. Para ter número complexo, o delta tem que ser negativo. O que você tem que guardar é isso. Essa relação só está sendo válida porque eu escolhi ter isso aqui como sacada. Perfeito. Tudo bem? Viu, Leandro? A Gabi está falando assim que ela não teria... que essas sacadas que eu estou tendo, que estão simplificando as expressões, que ela fala, cara, eu não teria essa sacada sozinho. O que eu estou explicando é o seguinte, olha, realmente você não precisa ter essa sacada. E aí eu até esqueci de falar, qual que é a característica real do amortecimento subcrítico? Uma característica dele, subcrítico, oscilação. Se tem oscilação, tem seno e cosseno. Se tem seno e cosseno, o argumento da exponencial tem que ser um número complexo. Para ser número complexo, o delta é igual a zero. Então, o que caracteriza o amortecimento subcrítico? O discriminante da equação característica tem que ser negativo. É isso. Pronto. Tudo bem? Mas, fisicamente, o que caracteriza? Eu tenho uma relação que está priorizando a força de a força restauradora em detrimento da força de amortecimento. Agora, esse priorizando não é que ela é simplesmente maior, 2 vezes maior, não é. Aí depende do jeito que você vai descrever matematicamente. Perfeito. Entendido? Tamo junto? Então vamos lá. Então, olha aqui, ó. Mas olha com a escolha aqui como ficou bom. Cara, ficou muito bom. Esse dedo não tá bom. Foi muito sensacional. Muito sensacional. Porque olha aqui o que ficou. Menos 2 cancela com menos 2. O que ficou? Menos gama. Quanto que é a raiz quadrada de menos ômega ao quadrado? I ômega. Ah, professor, mas tem número complexo? É lógico que tem que ter número complexo, seu animal. Certo? Por quê? É ele que está garantindo a oscilação. Quem que é gama 2? Menos gama, menos i ômega. E olha que coisa linda, cara. Olha como que a natureza se comporta de maneira linda. Apareceu um número complexo. Alguém já poderia apavorar.
e fala assim, mas professor, nós estamos tratando de mundo real. Como é que no mundo real surge um número complexo? Nunca no mundo real vai surgir um número complexo. Sempre no mundo real vão surgir dois números complexos. Um é conjugado do outro. Por quê? Porque o mundo é real. Então, sempre que surgir número complexo, ele vai aparecer em pares conjugados. Se vai aparecer em pares conjugados, por quê? Porque a hora que eu somar, o que acontece com a parte imaginária? Desaparece. A natureza é linda. Então, vamos colocar a nossa solução geral. Então, a nossa solução geral, para esse caso, vai ser igual. Ó, já vou avisando. Eu vou passar do horário. Tá bom? Quis sair, só sai aqui por trás, porque eu sei que vocês têm outra aula. Eu não sei quanto tempo que eu vou passar. Eu vou continuar gravando, porque não vai dar para eu voltar, porque senão dá muito tempo. Tudo bem? Quis ficar, sem problema. A hora que der 9h40 eu aviso, vocês fiquem à vontade. Tá bom? Então vamos lá. Então o que vai ficar? Y de t exponencial de quem? Menos gama menos i ômega vezes t mais exponencial menos gama mais i ômega vezes t. Pronto. Essas são as duas funções que formam a base do meu espaço de solução. Tudo bem? O que está faltando? É a combinação linear, que são as constantes, que são oriundas de quem? Das condições iniciais. Só que aqui não tem número complexo. Se aqui tem número complexo, eu garanto para vocês, cara, as constantes que aparecerão, elas obrigatoriamente serão números complexos. Tudo bem? Só que a natureza traz número complexo de qualquer forma para você. Quando aparece número complexo, aparece um só, para resolver um problema real da natureza. Aparecem quantos? 2. E de que jeito? Conjugado. Eu vou mostrar isso, mas de cara eu já garanto. Aquelas duas ali são complexos conjugados. Coisa linda. Coisa linda. Porque olha só, olha aqui. Conjugado mais conjugado, a parte imaginária some, só sobra a parte real. Vamos achar a velocidade? Agora eu tenho que achar a velocidade. Ó, V de t, solução geral da velocidade. Quanto que vai dar? Deriva em cima. Menos gama, menos i ômega, C1, exponencial, menos gama, menos i ômega, t. Antes que alguém, talvez, depois no YouTube fale, tem lugar que surge só um número complexo, sim, na equação de Schrödinger, na física quântica. Realmente, esse é um problema grave. Por isso que muita gente não entende física quântica, que lá você vai usar número complexo. Realmente, ele aparece não necessariamente com conjugados. E aí, uma interpretação. Tem uma frase que eu gosto muito. Você não entende física quântica. Você se acostuma com ela. Certo? Então vamos lá. Mais, bora, menos gama menos i ômega vezes, nossa, meu Deus, mais vezes C2 exponencial, meu Deus do céu, menos gama menos i ômega vezes t. Ó, então, como vocês são chatos. Obrigado. Por que eu estou colocando essas duas? Porque eu já quero sumir com C1 e C2. Pelo menos eu quero mostrar que C1 e C2 realmente são complexos conjugados. Vamos colocar as condições iniciais? Fala aí alguma coisa, Carlota, você não falou nada ainda, para simbolizar a posição inicial. Fala alguma coisa para simbolizar a posição inicial? Alguma letra?
Que tal o y0? Seria bom o y0? Y0 é a posição no tempo zero. Olha lá, acompanha comigo. Y0 é a posição no tempo zero. É real? É um número real ou um número complexo? Vocês estão pensando muito. Esquece a equação. Se eu falar assim, ó, ele partiu dessa posição. Ele partiu dessa posição. É o quê? É real. Tudo bem? Não sei pela matemática. Sei pela física que isso aqui é um número real. Mas se eu jogar ali, quando é que dá a posição no tempo zero? C1 complexo mais C2 complexo. Então, olha aqui que eu já cheguei. Eu cheguei que C1 e C2 são dois complexos que, ao somarem, vai me resultar no quê? Em um número real. No tempo zero. Posição no tempo zero. Beleza. Eu joguei t igual a zero. Quanto que dá a exponencial de zero? 1. Então só sobrou C1 mais C2. Entendeu a matemática? Pode. Pode. C1 e C2, aqui pode a posição do tempo zero pode ser 5. Tudo bem? Mas o lance é, eu estou com dois números complexos que somados dão um número real. Não, essas constantes serão obtidas a partir das condições iniciais. Qual que é a condição inicial? A posição inicial eu tenho que oferecer e a velocidade inicial. Senão você não resolve a equação específica daquele movimento. Entendeu? Tudo bem? Tá. Vamos lá, então vamos por partes. Todo mundo concorda que C1 e C2 têm as partes imaginárias com sinal oposto. Todo mundo concorda? Tudo bem? Tudo bem? Ó, C1. Ó, um teste para C1. É um teste. C1 é alguém mais I vezes B, por exemplo. Então, C2 é quanto? Alguém menos I vezes B. Como que eu sei disso? A hora que eu olho, que a hora que somou, deu número real. Para somar e dar número real, quer dizer que a parte imaginária tem que ser anular. Qual que é a parte real? Alguém tem algum palpite? Não sei. Não sei. Eu realmente não sei. Eu vou chamar de A, A1 e A2. Mas eu sei quanto que dá A1 mais A2. Quanto que dá A1 mais A2? Dá a posição inicial. Tudo bem? Certo? Então vamos agora para a velocidade. Tá vendo? Tá vendo? Só com isso daqui eu não resolvi o problema. Certo? Eu só consegui... Eu não sei quem é o B, não sei quem é o A1, não sei quem é o A2. Vamos embora. Vamos lá. Outra chance, Carlota. Pensa aí, como é que eu posso chamar a velocidade inicial? Muito boa escolha. Gosta da escolha do Carlota? Que a velocidade inicial vai ser V0. Também gostei. Obrigado, Carlota. Você é um cara legal. V0. V0 igual. Aqui acompanha comigo, acompanha comigo, acompanha comigo. Aqui vai zerar. Vai dar 1. Aqui vai zerar. Vai dar 1. O que vai ficar? Menos gama menos i ômega vezes quem? Vezes C1. Como é que eu chamei C1? A1 mais IB. Ficou essa parte. Mais menos gama
A mais I ômega vezes quem? A2 menos IB. Tamo junto até aí? Ixi, mais comprido que esperança de pobre, né? Mas não vamos ter preguiça. Aqui fica de cada um de vocês a maneira que faz. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu gosto de fazer primeiro as partes que não vai ter complexo. Como que eu faço a parte complexo? Real com real, imaginário com imaginário. Então vamos lá, ó. Real com real menos gama A1. De acordo? Imaginário com imaginário. I vezes I quadrado. Menos 1 com esse menos. Mais ômega B. Tudo bem? Do outro lado, vai dar a mesma coisa. Menos gama A2 menos vezes menos, mais, não, pera, menos I vezes I menos 1, com esse menos, mais ômega B. Pronto, tirei a parte real. E ficou uma lindeza. Garanto que ficou uma lindeza. Eu não preciso fazer, mas eu vou fazer. Quanto é que vai dar a hora que eu fizer a parte imaginária? Quanto vai dar a parte imaginária? Tem que dar 0, gente. Isso daqui é o quê? Isso aqui é o número real? Eu já não peguei tudo quanto é parte real? Então a parte imaginária tem que dar quanto? Tem que dar 0. Não, vou fazer. Então vamos lá. Mais. Mas você vai ver que vai dar 0. Certo? Mais. I que multiplica. Agora vamos ver onde tem I aqui, ó. Aqui. I ômega A1, só com sinal de menos. Tudo bem? Então, vou colocar menos ômega A1. Certo? E menos gama B. Tudo bem? Menos gama B. Acabou aqui. Do outro lado. Do outro lado. I. Não, aqui. I. Menos vezes menos. Gama B. Nossa, que legal. Legal, né? Não ficou legal? Agora, quanto que vai dar o outro? Mais ômega 1. Tá na cara. Ixi, mas deu ômega 2. Não cancelou. Lascou. Não cancelou. Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Aqui cancelou, né? Poxa, ali tinha que cancelar e não cancelou. Vocês estão olhando com cara de muita paisagem. Entendem que ali tinha que cancelar? Por que tinha que cancelar? Porque aqui é o número real. E cancelou, gente. Vocês não estão vendo. Você sabe o valor de A1? Não. Mas o que você sabe? Que o A1 tem que ser igual ao A2. Por que eu sei que o A1 tem que ser igual ao A2? Para cancelar. Certo? Sim. É essa a forma de provar. Ali do lado de lá tem um número real. Show. Se ele tem um número real, quer dizer que a parte imaginária tem que ser quanto? 0. Só que na parte imaginária está sobrando uma subtração. Não. Eu fiz uma
redução à obviedade. Certo? Não, é quase isso. É quase isso. Cara, é mais ou menos isso. Gente, nós estamos tratando... Bom, vamos lá. Nós estamos tratando de um problema da natureza. Nós estamos tratando de um problema que vive no mundo real. Oi? Porque a natureza te encurta o caminho para ficar mais fácil você devolver. No fundo, você estava no espaço das equações diferenciais, muito difícil. A natureza te jogou num outro espaço. Ela fez uma relação entre o espaço vetorial, dado pelas equações diferenciais lineares, e um outro espaço, talvez, espaço dos polinômios. E aí você trabalhar nos polinômios é mais fácil. Você pegou o resultado lá dos polinômios e trouxe ele de volta. Isso você paga um preço. Talvez você precise ir para um mundo, alguém pode chamar isso de uma outra dimensão, e depois voltar. Entendeu? Lembra quando você não estava na aula de número complexo? Que para resolver uma equação do terceiro grau, eu entrava dentro dos números complexos e voltava? É isso que está acontecendo. Isso aqui é uma questão de comportamento da natureza. É um fenômeno natural. Tá bom? Aqui tem alguma coisa que dá para a gente simplificar? Vou mostrar mais uma vez para vocês. Ó. Quanto que deu V0? Vamos lá. O que deu aqui para simplificar? Ó, daqui, qual que é a minha conclusão daqui? A1 igual a A2. Concluí isso? Tudo bem? A1 igual a 2, porque aí vai zerar a parte ali. Show de bola. Daqui, o que vai ficar? Eu posso pôr menos gama em evidência. Vai ficar menos gama. E multiplica quanto? 2 a 1. Ou então, menos gama que multiplica 1 mais A2. Menos gama que multiplica A1 mais A2. Só que A1 mais A2 é a posição inicial. Tudo bem? C1 mais C2 não dá a posição inicial? Quando eu fizer C1 mais C2, não cancela isso? C1 mais C2 vai ficar só A1 mais A2? Sim? E daí? Sim? Tudo bem? Então, A1 mais A2 deu posição inicial. Então, aqui ficou vezes a posição inicial mais 2 ômega B. Tudo bem? Aguenta aí. Aguenta aí. Isso acarreta que o B, que é a parte imaginária de uma das constantes. Estamos juntos ainda? Acho que eu não vou demorar, não. B é velocidade inicial. Lembra que eu falei que essas constantes iam depender exclusivamente das condições iniciais? Então, B é velocidade inicial mais gama posição inicial sobre 2 ômega. Lembrando que o ômega é aquele número que ela inventou lá, né? Certo? Uau! Achei o B. E vocês não me falaram quanto é o A1. A única coisa que vocês sabem é que o A1 é igual a quanto? E o que mais vocês sabem? Que se eu somar o A1 com a 2 dá quanto? Posição inicial? Metade da posição inicial. Isso aqui não é igual a isso? Chama só isso de A. A mais A, 2A. 2A é a posição inicial. Então, A. Tudo bem?
Portanto, ó, eu vou trocar de cor para não falarem que eu não sou didático, tá? Portanto, dá uma olhada. A solução geral, que já já eu vou apagar. A solução geral de T, gente, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quem é C1? A1 mais IB vezes tudo aquilo. Tudo bem? Então vou colocar C1 aqui. C1. A1. Y0 sobre 2. Mais I. Nossa, o B tá chato, hein? B. B0 mais gama. Já já eu vou falar uma coisa que vai deixar vocês mais tranquilinhos com esse monte de conta, tá? 2 não. A1 mais IB. Então aqui foi o C1. Vezes quem? Muito cuidado agora. Muito cuidado agora. Essa exponencial, olha aqui, eu posso quebrar assim, ó. Exponencial de menos gama vezes T, que multiplica a exponencial de menos I ômega T. Concorda comigo? Tudo bem? Então, essa daqui eu vou deixar de lado por enquanto. Eu vou colocar só essa, a exponencial de I ômega T. Por que eu estou colocando só aquela? Porque é aquela ali que indica a oscilação. Tudo bem? Porque é exponencial complexa. Exponencial complexa gera senos e cossenos. Eu sei que eu estou devendo essa. Mas a lousa está pequena. Mas, e quando a lousa está pequena, a gente tem que saber economizar. Mais, quem agora? C2. Metade de Y0 menos I, porque agora é conjugado, né? V0 mais gama Y0 por 2 ômega vezes quem? Aqui também, né? Aqui eu também posso quebrar. Só que a exponencial vai ficar de IT positivo. Tudo bem? Vezes a exponencial de IT. I ômega T, perdão. Ah, professor, cadê a outra exponencial? Aqui, ó. Coloquei ela em evidência. Não. Aqui é a exponencial de menos gama T. Aqui está faltando. Obrigado. E aí, quem ficou para fora aqui? A exponencial menos gama T. Olha que separação que eu fiz. Você vai falar assim, professor, aqui tem número complexo só que você já bate o olho ali e você vê que é conjugado. Eu vou abrir essa conta. Acho que vai ser mais rápido do que a gente está imaginando. Tá? Eu vou abrir essa conta. Tá bom, é complexo conjugado. Show de bola. Tô nem aí que é complexo conjugado. Porque a hora que eu somar, eu sei que vai dar real. Só que aqui tem número complexo. Então, o que está aqui, se aqui tem exponencial complexa? Quando eu olhar, você físico, olhou para a exponencial complexa, o que você tem a imaginar? Seno e cosseno. Então, o que você está imaginando na hora que você olha aqui? E o que seno e cosseno indicam para nós? Oscilação. Então, essa é a parte oscilante. Só que aqui eu tenho uma exponencial negativa. E quem é o argumento da exponencial negativa? O coeficiente de amortecimento. Então, olha o que ele está indicando. Tá bom, está oscilando. Só que isso daqui está amortecendo essa oscilação. Já já eu vou pôr o gráfico. Tá bom? Para eu ganhar tempo, pra vocês não irem embora e me largarem aqui sozinho, vocês vão me dar uma nota 10 de didática pelo que eu vou fazer agora. Deixa eu explicar para vocês. E assim, quem ficar até o final, vou dar uma dica feroz. Provavelmente eu vou desligar a câmera.
Gabi, você é legal, assim, você está assistindo um filme, no meio do filme alguém conta o final do filme. Vamos lá. Ó, essa exponencial eu vou trocar pelo quê? Vou até colocar um cosseno de ômega t mais i seno de ômega t, e aí agora vocês são obrigados a agradecer a Raíssa. Porque a Raíssa escolheu uma letra perfeita. Quem era o ômega? Não foi a Raíssa que escolheu a letra ômega? E coincidentemente a letra ômega caiu no argumento do seno e do cosseno. Ele está te dando a frequência de oscilação. Presta atenção que não é a frequência natural. Porque ele depende do... Ele depende da... Como chama? Do fator de amortecimento. Foi muito boa a escolha mesmo da letra ômega. Certo? Da mesma forma, aqui eu posso trocar, só que aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido. Porque aqui tem um negativo. Então seria cosseno de menos ômega t. Só que o cosseno é uma função par, então o cosseno negativo se transforma positivo. Da mesma coisa, mais i vezes o seno de menos ômega t. Só que o seno é uma função ímpar. Então, seno de um argumento negativo, eu tiro o negativo para fora do seno. Vamos lá. Aí agora, não anotem, depois vocês acompanhem isso aqui, na hora que vocês forem assistir a aula em casa. Não anotem, tá? Então, vamos lá, ó. Olha o que vai ficar. Y de t igual. E aí eu quero fazer o principal, eu resumo depois. Porque às vezes eu fico nas contas, às vezes não, eu fico nas contas e dá a impressão que isso aqui é o mais importante e não é. Vamos fazer? Eu vou ter que fazer distributiva, né? Vamos fazer só a parte imaginária, por enquanto? Bom, então tem que fazer, olha aqui. Isso vezes isso. O que ficou? Y0 sobre 2 vezes menos I seno. Pegou? Pegou? Ficou menos Y0 sobre 2 vezes seno. Pegou? Vem para cá. Y0 sobre 2 vezes seno. Só que agora está o quê? Positivo. Lá deu negativo, aqui deu positivo. O que acontece? Cancelou. Show. Eu fiz a distributiva. Esse com esse. O que ficou? Ficou menos o I, o seno e o Y0 sobre 2. Menos. Mais. Y0 sobre 2 vezes cara. O I, o seno, o Y0 sobre 2. Show? Mas tem mais I aí. Vou chamar isso aqui de Chongs. Está muito grande. I vezes Chongs vezes cosseno. Tudo bem? Positivo. I vezes Chong vezes cosseno. Porém, tá? O que aconteceu? Cancelou. O que aconteceu com a parte complexa? Foi embora. Sabemos então que nós só teremos parte real. Tchutchuquinha, coisa linda, coisa fina. Não sou eles. Agora, olha aqui, já eu te tiro a dúvida. Aguenta aí. Agora vamos só real. Real com real. Y0 sobre 2 vezes cosseno. Show? Mais Y0 sobre 2 vezes cosseno. Quanto deu? Vamos chamar Y0 de lero. Meio lero vezes cosseno.
mais meio lero vezes cosseno. Quanto que dá meio vezes alguma coisa mais meio de alguma coisa? Alguma coisa inteira. Então deu lero inteiro. Ômega T. Entendido? Tudo bem? Mais. Bom, não sei se é mais. Vamos ver a próxima. Porque a próxima é mais difícil. Agora eu tenho que fazer I com I. Do que eu chamei isso aqui mesmo? Chongs. Foi Chongs? I vezes I. Menos 1. Com esse menos. Mais. Então aqui deu positivo. Chongs vezes seno. I vezes I. Com esse menos. Então, Chongs vezes seno. Então deu 2 Chongs seno. Tudo bem? Então eu posso escrever mais 2 Chongs. 2 Chongs. 2 Chongs. Perceberam que eu escrevi 2 Chongs? Porque cancelei 2. Vezes quem? Vezes seno. Gabi, qual foi a sua pergunta? Não. Qual tinha sido a sua pergunta? Spoiler? A sua pergunta spoiler? Não dá para escrever como seno e cosseno? Dá. De ômega T. Olha que show de bola. Seno e cosseno. Antes de eu pôr o gráfico, eu vou relembrar rapidamente de onde que isso apareceu. Isso apareceu de uma equação de segundo grau. E aí ela tinha raízes complexas. Graças a uma escolha da Raíssa, as raízes complexas ficaram escritas dessa forma. Lambda igual menos gama, parte real, negativa, relacionada a quê? A amortecimento, mais ou menos, I vezes ômega. Olha como a escolha da Raíssa foi perfeita. Olha para o gama. Olha para o lambda. Olha para o lambda. Ele tinha menos gama. Com o que o menos gama está relacionado? Amortecimento. Olha o amortecimento. Tudo bem? Apareceu o ômega, só que o ômega aparece na parte imaginária. Se tem número complexo, tem oscilação. Onde é que apareceu? Cara, a hora você não vai fazer essas contas todas nunca na sua vida. Certo? Nunca. Só se você vai fazer uma vez. Uma vez. Você vai repassar essa aula, vai repassar e fazer para você entender o passo a passo. Daí para frente nunca mais. Caiu numa equação quadrática, que eu não consigo inventar uma aqui de cabeça com tempo suficiente para vocês. Caiu numa equação quadrática, aí você chegou lá, eu cheguei que o lambda, ele é menos 3 mais ou menos 5i. Show! Eu já sei a cara. Eu já sei que a tua expressão ela é exponencial de menos 3t, porque a parte real indica o amortecimento, vezes. Eu não vou decorar isso aqui tudo, mas nem a pau. Um A cosseno de 5t mais um B seno de 5t. Esse A e B dependem dos parâmetros iniciais. Pronto, a minha função está pronta. A minha função está pronta. Porque se caiu em número complexo, eu já sei que é um amortecimento subcrítico. Ele cai. Vou pôr o gráfico e liberar. Assim, parece difícil, mas não é. É porque as contas são muito extensas. Mas a leitura física do negócio é bonita demais, cara.
Você cai no número complexo, olha só, de novo, basta resolver uma equação do segundo grau. Resolver a equação do segundo grau, caiu no número complexo, você já enxergou a solução. Tem um seno e tem um cosseno. Você já achou o argumento do seno e cosseno. Ah, mas tem um exponencial. Você também já achou a exponencial. Cara, coisa linda. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Gente, coisa linda, coisa fina. Olha só. Olha que coisa linda que está acontecendo aqui. Ó. Ó. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Não sei porque eu fiz desse tamanho. Tá vendo aquela parte ali oscilante? Não sei onde ela começa, vou dizer que ela começa aqui, no Y0. Ela está esse aqui, ó. É foda. Está fazendo isso. Ó. Certo? O que essa parte aqui está fazendo? Como é que é o gráfico de uma exponencial? Ela é uma queda. Sabe como que ela faz? Ela pega exatamente esses pontos. Olha aqui, ó. Ela faz isso. Lindamente feito. É bonito ou não é bonito? Esse gráfico aqui, amarelo aqui, ó, é exponencial de menos gama t. Tá. Eu vejo porque eu sou o cara. Na realidade, você não tem cosseno e seno. Você tem uma combinação de cosseno com seno. Não é uma combinação? Essa combinação, na realidade, ela é o cosseno da soma. Isso aqui é um cosseno só. Lembra da equação? Cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, mais, menos seno A, seno B. Aqui é o A. Eu só não sei quem é o cosseno B. Eu consigo manipular isso para chegar. Tudo bem? Eu não quis fazer isso agora, mas eu consigo escrever aquilo ali dessa forma que você está falando. Certinho? Tudo bem? Vamos parar por aqui, né? Vocês já perderam o recreio? Vocês têm aula do que agora?